Bem-vindos, adeptos sportinguistas. O que está a acontecer em Alvalade é absolutamente surpreendente. 3 notícias explosivas surgem ao mesmo tempo e estão a deixar os bastidores em verdadeiro alvoroço. Um craque valorizado pode estar de saída com uma proposta milionária em cima da mesa. Outro jogador, duramente afetado por lesões, acaba de receber a notícia que menos queria. E mais, um dos médios mais utilizados do plantel mostra sinais claros de frustração, e tudo isto acontece no mesmo momento. Antes de revelarmos tudo, inscrevam-se, ativem as notificações e deixem o vosso like. Esta jornada de revelações vai ser intensa, e só os verdadeiros leões ficarão até ao fim. O futebol não espera. O mercado prepara-se para dar mais um murro na mesa, e o Sporting pode ser um dos protagonistas ou uma das vítimas. Há um jogador muito bem cotado internacionalmente que pode ser vendido por uma fortuna inesperada. Um clube inglês está disposto a tudo. A cláusula está em cima da mesa. Do outro lado, um nome que prometia ser pilar defensivo vai mesmo abandonar o clube. A decisão já foi tomada pela direção, mesmo que muitos ainda tentem acreditar no contrário. E por fim, um médio titular, com lugar cativo na equipa, está visivelmente insatisfeito, e as suas palavras estão a levantar suspeitas sobre o futuro. Estão preparados para saber tudo o que está por trás destes 3 casos? Comentem já com o vosso palpite e digam se querem que avance para a primeira grande revelação. A primeira bomba caiu em Alvalade e tem potencial para abalar toda a estrutura desportiva do clube. Francisco Trincão, um dos jogadores mais utilizados da temporada, está na mira de um colosso da Premier League que se mostra disposto a fazer aquilo que muitos consideravam impensável: pagar os 80 milhões de euros da cláusula de rescisão. Segundo revela o jornalista inglês Mark Douglas, do portal britânico E-News, o Newcastle está decidido a reforçar-se em grande no próximo mercado de verão e vê no extremo leonino a peça perfeita para colmatar a saída de Miguel Almirón, recentemente transferido para a Major League Soccer. Trincão tem vindo a afirmar-se como um dos ativos mais valorizados do Sporting, não só pela sua consistência exibicional, mas também pelo crescimento que demonstrou desde o arranque da época. Aos olhos da estrutura dos Magpies, trata-se de uma oportunidade rara. Um jogador internacional, em ascensão, com margem de progressão e já habituado às exigências europeias. O clube inglês está, inclusive, preparado para investir fortemente no reforço do plantel de Eddie Howe, depois de ter atravessado 2 mercados limitados por regras de fair play financeiro. Com mais liberdade para gastar e com os olhos postos em objetivos ambiciosos, o Newcastle está disposto a pagar os 80 milhões exigidos pela cláusula. Mas Trincão não é o único alvo. A mesma fonte avança que, em caso de saída de Alexander Isak, o Newcastle considera também avançar por Viktor Gyökeres, aumentando ainda mais o grau de ameaça que paira sobre o plantel de Rui Borges. O impacto disto é gigante. Uma possível saída de Trincão por valores tão elevados seria um encaixe milionário para o Sporting, mas também representa a perda de um dos principais desequilibradores da equipa. Será que o clube está preparado para resistir a esta pressão financeira e manter o jogador? Ou irá mesmo ceder à tentação de um negócio que, do ponto de vista financeiro, é irrecusável? Nos bastidores, Frederico Varandas e a SAD Leonina mantêm-se em silêncio, mas a proximidade do mercado de verão e a movimentação intensa dos clubes da Premier League deixam tudo em aberto. O que parece certo, para já, é que Francisco Trincão está a ser fortemente cobiçado, e a cláusula deixou de ser um entrave para quem tem ambição e poder financeiro. O Sporting pode enfrentar uma das maiores decisões do verão, segurar uma das suas estrelas ou abrir mão de um talento por uma fortuna. Mas atenção! Enquanto uns jogadores podem estar de saída por valores históricos, outros recebem más notícias de forma direta e definitiva. A segunda grande revelação envolve uma decisão da direção do Sporting que está a chocar muitos adeptos. Um jogador que, apesar do esforço, já não entra nas contas para o futuro. Querem saber quem é o próximo a sair e qual foi o verdito da direção? Comentem já e aguardem, porque a segunda notícia vem aí com ainda mais peso. Depois da possível saída milionária de Francisco Trincão, uma segunda bomba caiu em Alvalade, e desta vez não há qualquer margem para negociações, cláusulas ou propostas tentadoras. Trata-se de uma decisão fria, dura e definitiva da direção do Sporting, que já comunicou internamente o destino de um jogador que, em tempos, foi visto como uma das peças-chave da defesa leonina. Jeremias Saint-Just vai mesmo sair do Sporting no final da temporada. A informação foi confirmada pela própria estrutura do clube e, segundo o jornal A Bola, a decisão está tomada. O jogador, apesar de estar prestes a regressar de lesão, não faz mais parte dos planos de Frederico Varandas e da equipa técnica liderada por Rui Borges. O caso de Saint-Just é, no mínimo, frustrante.
Contratado com grande expectativa, com um investimento elevado, o defesa central mostrou, sempre que esteve em campo, potencial para ser titular. Mas o problema foi outro. Ou melhor, foram vários. 11 lesões desde que chegou a Alvalade. Mais de 400 dias parado. O seu percurso tem sido marcado por um histórico físico que transformou uma promessa em incógnita. O Sporting não quer correr mais riscos. O contrato do jogador termina em 2026 e a SAD está determinada a evitar o cenário de ver o jogador sair a custo zero, como já aconteceu com outros nomes no passado. A estratégia passa por colocá-lo no mercado já no próximo verão, com o objetivo de garantir um encaixe na ordem dos 10 milhões de euros, um valor que permitiria minimizar o prejuízo da aposta falhada. Até ao momento, Sendo Justo leva 19 jogos realizados esta época, 8 na Liga Portugal Betclic, 6 na Liga dos Campeões, 2 na Taça de Portugal e 3 na Taça da Liga. Nenhum golo, nenhuma assistência. 972 minutos em campo, números que não justificam o estatuto que o jogador teria dentro do plantel. É um caso claro de talento interrompido. A direção reconhece a qualidade do jogador, mas também admite que não pode manter um ativo que se encontra mais tempo no boletim clínico do que nos treinos. A decisão está tomada e não há recuo possível. Sendo Justo, prepara-se para vestir a camisola verde e branca pela última vez nas próximas semanas. O anúncio, que por agora não foi tornado público de forma oficial, já começou a circular entre os responsáveis do clube e o próprio jogador está ciente da decisão. O seu futuro será fora de Portugal, muito provavelmente num campeonato com menor intensidade física, onde o risco de novas lesões seja mais controlado. Esta saída não levanta só questões sobre o rendimento do jogador. Levanta também dúvidas sobre a política de contratações do Sporting nos últimos anos, especialmente no que toca à avaliação do historial clínico dos jogadores adquiridos. Os adeptos estão divididos. Há quem lamenta a saída, reconhecendo o potencial que Sendo Justo demonstrava nos poucos jogos em que esteve disponível. Outros aplaudem a decisão da direção, apontando a necessidade de estabilidade e rendimento físico como prioridade absoluta. E enquanto esta saída se prepara nos bastidores, há mais sinais de inquietação vindos do relevado. Um dos médios mais utilizados por Rui Borges não escondeu a frustração ao serviço da sua seleção e as suas declarações estão a levantar dúvidas sobre a sua confiança e até sobre o seu futuro no clube. Querem saber o que se passou com este jogador e por que é que os adeptos estão atentos às suas palavras. Comentem agora e fiquem preparados para a terceira grande notícia. Depois de uma possível saída milionária e de uma despedida anunciada por decisão interna da direção, eis que chega a terceira notícia que volta a abalar o Sporting, desta vez vinda diretamente do outro lado do mundo. Um dos médios mais utilizados por Rui Borges está no centro das atenções após uma exibição aquém do esperado ao serviço da sua seleção nacional, e o que disse depois do jogo não caiu bem entre os adeptos. Hidemasa Morita, médio japonês que tem sido presença quase constante no 11 leonino, foi titular pela seleção do Japão no encontro de qualificação para o Mundial de 2026. A sua seleção venceu o Bahrein por 2-0 e carimbou o passaporte para o maior palco do futebol internacional. Mas nem tudo foram celebrações. Morita foi substituído ao intervalo, sem qualquer problema físico visível, e o próprio médio foi rápido a justificar a razão pela qual deixou o relevado mais cedo. E fê-lo com uma sinceridade que apanhou todos desprevenidos. A minha condição física pode ter sido o motivo, mas creio que não fiz uma boa exibição, afirmou Morita à imprensa japonesa. E foi mais longe. Apesar das coisas não terem corrido bem na primeira parte, mantivemos o resultado a zeros. Depois marcamos quando precisamos. Crescemos como equipa. Estas declarações deixaram dois sentimentos fortes entre os adeptos do Sporting. Por um lado, o respeito pela autocrítica e pela honestidade do jogador. Por outro, a inquietação de perceber que um dos médios mais importantes da equipa atravessa um momento de frustração pessoal, algo que pode afetar o seu desempenho quando regressar ao Alvalade. O Japão, de resto, tornou-se na primeira seleção qualificada para o Mundial de 2026, à parte dos países organizadores, Canadá, Estados Unidos e México. Ou seja, não há mais pressão competitiva imediata para Morita ao serviço da seleção. Mas o cansaço emocional e a insatisfação pessoal são sinais que não devem ser ignorados. Esta época, Morita já participou em 30 jogos com a camisola do Sporting, 19 na Liga Portugal Betclic, 7 na Liga dos Campeões, 2 na Taça da Liga, 1 na Taça de Portugal e 1 na Supertaça Cândido de Oliveira. No total, soma 1.765 minutos em campo, 2 golos e 3 assistências. Números sólidos, mas que contrastam com a insegurança emocional que transpareceu nas suas palavras. Mais preocupante ainda,
O Sporting já tem um substituto referenciado para a posição de Morita e nos corredores de Alvalade fala-se de uma eventual saída no final da época. As suas palavras podem ter sido mais do que um desabafo. Podem ter sido o início do fim da sua ligação ao clube. Os adeptos reagem com surpresa, mas também com alguma apreensão. Será que Morita está a atravessar um desgaste mental que o pode afastar do rendimento ideal? Estará descontente com o seu papel no clube ou apenas em baixa de forma momentânea? E, sobretudo, o Sporting está preparado para lidar com mais uma possível saída no meio-campo, no momento em que estabilidade deveria ser a palavra de ordem? 3 jogadores, 3 histórias distintas, mas um denominador comum. O Sporting está no centro de uma tempestade de decisões que podem moldar toda a próxima época. Trincão com proposta milionária, sendo Juste dispensado pela direção e Morita a mostrar sinais de frustração. E tu, o que pensas destas 3 situações? Qual destas notícias te surpreendeu mais? Achas que o Sporting está a preparar bem o seu futuro? Comenta agora e partilha com outros adeptos sportinguistas.